Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição da classe de adultos, Programa de Educação Cristã Continuada, estudando nesse trimestre sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, com o tema Nova Criatura. Nossa sétima lição tem como assunto Unidos em Obediência, em 2 Coríntios capítulo 7. O texto áureo nos fala que, porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Nossa leitura bíblica com todos está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 12. Nossa verdade prática nos fala que os cristãos devem praticar o amor e o perdão recíproco para que vivam em unidade. Nossos hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 93 e 175. Antes de passarmos para o comentário da lição, lembre de deixar aqui neste vídeo o seu like, o seu curtir. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. Nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Deixe também o seu comentário aqui neste vídeo, alguma pergunta, alguma dúvida que possa ter ficado do estudo dessa lição. E dessa maneira você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. Na introdução do nosso comentário, Paulo enfatiza sua consolação e alegria quando Tito lhe disse que haviam se arrependido. As notícias da cidade de Corinto eram boas. Os crentes ali daquela cidade haviam aceitado a primeira carta que Paulo mandou e tinham se arrependido dos seus erros. Sobre a dureza de suas advertências, Paulo diz que foi melhor terem se entristecido para arrependimento do que terem permanecido em seus erros. Paulo está então dizendo: sei que o remédio foi amargo, mas ele valeu a pena, porque vocês estão se curando. Primeiro tópico, afeto e sinceridade. Em nome da comunhão entre os irmãos, Paulo convida os coríntios à união em torno dos verdadeiros valores evangélicos. Na mesma proporção que os adverte, ele também mostra sua alegria pelos que se arrependeram. Primeiro item, a unidade entre os irmãos. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Os desvios doutrinários resultavam no que Paulo chama de impureza da carne e do espírito. Interpretações convenientes, permissivas e heréticas ensinam que todos podem praticar seus pecados sob a alegação de que Jesus é amor. Isso daí é a falsa teologia do amor. Deus é amor, Deus não vai castigar ninguém. Ou então, se castigar, não vai ser muito. Deus nos ama a todos do jeito que somos. Podemos então cometer nossos erros, nossas falhas, que sempre Deus vai dar um jeito. Deus não vai desistir da gente. Já ouviu alguma vez isso? Pois é, os irmãos lá na cidade de Corinto estavam indo por esse caminho. Então, Paulo lhes chama a atenção de forma enérgica, de forma dura na sua primeira carta, e o resultado foi positivo. Eles se arrependeram dos seus pecados, consideraram que além de Jesus ser amor, ele também é justiça. Contudo, a maior evidência que alguém realmente conhece a Jesus e teve sua mente transformada por ele é a obediência aos seus mandamentos. Jesus morreu em obediência ao Pai para nos livrar da condenação, não para autorizar que vivamos segundo o nosso próprio entendimento, como quem escolhe a verdade que lhe convém. É o que muitas pessoas hoje em dia estão fazendo. Estão criando um cristianismo personnalité. Um cristianismo que as agrade, que não lhes dê necessidade de arrependimento, de renúncia, algo que realmente mude as suas vidas.
A obediência é o caminho para a transformação dos que não orientam suas vidas conforme o mundo. Paulo pede que os irmãos voltem aos seus ensinamentos, pois nunca os explorou nem os corrompeu, como fizeram os falsos mestres. Sim, havia mestres, pessoas com conhecimento, com estudo, com retórica, com oratória, porém eram falsos. Eles ensinavam heresias para os crentes de Corinto. Será que hoje em dia não acontece isso também? Novamente, a atualidade do texto paulino é enorme, pois neste tempo, hoje, também há pessoas que se deixam explorar por aqueles que pregam um cristianismo self-service, ou seja, segundo as preferências do cliente. Um cristianismo personalizado para cada um conforme seus gostos. E esse não é o verdadeiro evangelho. Segundo item, nos fala sobre a mútua consolação, consolar uns aos outros. Paulo sabia que alguns no meio da igreja alimentavam intrigas contra ele, mas faz questão de dizer que a sua intenção não é condenar ninguém. Suas advertências e exortações têm o propósito de reunir os coríntios de volta ao caminho correto. Por isso ele declara que sua intenção não é excluir, mas juntos morrermos e vivermos. O contexto demonstra que Paulo está falando de santificação, de seus muitos esforços e tribulações, aflições e perigos suportados para subjugar a si mesmo à vontade do Senhor. Ele está lembrando os crentes de Corinto: vejam só quanto nós apóstolos passamos por vocês, coríntios. Por que nós iríamos fazer isso? Não ganhamos fama, não ganhamos fortuna. Por que nós iríamos fazer isso se não fosse algo maior do que nós? Algo que nos impulsiona, que nos obriga, que nos constrange a ir aos perdidos como nós fomos até vocês. É o que Paulo está lembrando. Paulo renuncia a qualquer postura ofendida. Não se apega às críticas, mas tem como alvo santificar os membros da igreja que haviam se desviado. Como quem está disposto a esquecer águas passadas, ele afirma: muito grande é a minha franqueza para convosco, muito me glorio por vossa causa. Fica clara a sua disposição para levar em conta os acertos e esquecer os erros. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Daqui em diante ele vai declarar francamente toda a sua consolação por causa dos que se arrependem. O terceiro item, expectativa correspondida. Referimos-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim a minha alegria, o meu regozijo. Ao expressar sua alegria por causa das notícias trazidas por Tito, que notícias eram essas? As notícias que os crentes em Corinto haviam recebido a sua carta de exortação, haviam se arrependido dos seus pecados e agora estavam voltando a trilhar o caminho de Deus. Então, quando recebe essas notícias, Paulo sinaliza mais uma vez para a reconciliação. Nada pode ser mais eficiente na retomada de um relacionamento do que a disposição para deixar todas as mágoas no esquecimento e celebrar o reencontro. Às vezes é muito difícil perdoar. E quanto maior a ferida, é mais difícil, mas não é impossível. E quando nós liberamos o perdão, nós tiramos de nossos ombros um grande fardo. E agora é o caminho da reconciliação. Paulo foi um grande estrategista. Precisamos aprender a ter uma tal intimidade com o Espírito Santo a ponto de recebermos a mesma habilidade de conduzir o interlocutor ao reconhecimento de seus erros e a uma vontade de abandoná-los. Vamos verificar como o Espírito de Deus conduziu a argumentação de Paulo. Primeiro, ele mostra a gravidade dos erros. Na sua primeira carta, ele abre o jogo aos crentes em Corinto e diz: o que vocês estão fazendo não é um pecado contra mim, é contra Deus. Vocês não estão simplesmente me renegando, vocês estão jogando fora a vossa salvação. Mas Paulo mostra que sua intenção não é condenar. Depois ele confessa um profundo desejo de reconciliação, comprovado pelos esforços que tem feito em favor da igreja, apesar de não ter causado a ela nenhum problema. Ou seja, mesmo sem ser culpado, mesmo sem ter causado problema, ele traz a solução. Por fim, Paulo mostra seu regozijo, sua alegria em ouvir os relatos do seu amigo, no caso Tito, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim minha alegria.
O segundo tópico nos fala sobre a tristeza segundo Deus. Paulo fala da alegria de saber, através de Tito, que alguns manifestaram arrependimento e saudade, mas ao mesmo tempo retoma o conselho em favor da disciplina necessária quando se trata de coibir o pecado. Antes a tristeza da repreensão do que a tristeza da condenação. O primeiro item nos fala da boa disciplina. Depois de um momento de confessada alegria pela notícia de que os irmãos de Corinto haviam percebido seu engano e manifestado saudade, Paulo faz alguns esclarecimentos. Ao dizer que não se arrepende de ter sido duro em cartas anteriores, duas coisas nos chamam a atenção: sua firmeza em afirmar a verdadeira doutrina e sua reivindicação de autoridade apostólica. No início dessa segunda epístola, ele já disse que escreveu com severidade, para que aqueles que deveriam ser motivo de alegria não se tornassem motivo de tristeza. Ao dizer que não se arrepende do tom severo, ele está sintetizando: é mais proveitoso que vocês fiquem tristes com a minha correção do que eu ficar triste pelo vosso pecado, pois a correção gera tristeza para o arrependimento e não tristeza para a condenação. Observe que no mesmo verso no qual diz que não está arrependido, ele também diz que já sentiu arrependimento por tê-los causado tristeza. Mas foi preciso agir com firmeza em nome de um propósito maior. Vale lembrar que o apóstolo se sente responsável pelo ensino do verdadeiro evangelho. Segundo item: tristeza que produz vida ou morte. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Ainda com o propósito de consolar os coríntios, Paulo lhes fala das causas da tristeza. Segundo o seu argumento, quando admitimos a correção, percebemos que nos desviamos do padrão de santidade, a consequência disso é o arrependimento, no grego metanoia, ou seja, um pensamento elevado, superior. Arrependimento é muito mais do que simplesmente tristeza, depressão, coração pesado. O arrependimento é mudança para algo superior. O amor de Jesus nos constrange a ponto de nos entristecermos quando não renunciamos a nós mesmos por amor a Ele. Vale muito a tristeza, segundo o padrão de santidade de Jesus. O resultado desse tipo de tristeza é o arrependimento seguido de perdão. Muito diferente é a tristeza segundo o mundo, própria dos que estão apegados aos seus próprios prazeres, interesses e valores a ponto de não conseguirem se separar deles. Os que fazem opção pelos próprios prazeres sofrerão duras consequências. Terceiro item: a tristeza que produz salvação. Como é possível isso? Alguém ser salvo pela sua tristeza? É o que Paulo explica aqui. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Quer ver um exemplo de alguém que se entristeceu, mas foi pelo caminho da morte? Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Você lembra de algum outro personagem na Bíblia cuja tristeza pelos seus pecados o levou à morte? Coloque aqui nos comentários do vídeo. Como dar sentido positivo a uma tristeza? Isso é possível quando destacamos o aprendizado e o aperfeiçoamento resultante. Aos poucos, Paulo vai encorajando os coríntios, como um pai que, após ter corrigido o filho a ponto de levá-lo ao arrependimento, passa a enfatizar as coisas boas que resultaram da sua mudança de atitude. Da reconciliação com Deus e com o apóstolo, resultou a indignação contra as mentiras doutrinárias, ou seja, os crentes em Corinto, eles admitiram que foram enganados, que se deixaram enganar, na verdade, por falsas doutrinas. Passaram a ter saudades. Saudades não só da pessoa de Paulo, mas das suas ministrações, das suas pregações, que antes eles criticavam. As notícias trazidas por Tito eram tão boas que poderemos dizer que os coríntios haviam voltado ao primeiro amor, o qual se concretiza na fidelidade, na obediência. Outro bom resultado do arrependimento é o temor de ofender a Deus, do qual nascem o zelo pela sua palavra e o desejo de servi-lo em santidade. Terceiro tópico: testemunho confirmado por Tito. Apesar do ambiente hostil criado pelos seus acusadores, Paulo diz o quanto se sentiu consolado ao saber que muitos acataram suas repreensões. Primeiro item: bondade e consolação. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor
fosse manifesta entre vós diante de Deus. Diante de tão grande arrependimento e mudança de atitude, Paulo diz que toda a repreensão anterior não foi por causa do que fez o mal, não foi para atacar alguém específico, mas sim na esperança de que os coríntios percebessem que estavam sendo enganados. Enganados pelo quê? Por falsas doutrinas, por heresias, por pessoas que estavam atacando a autoridade apostólica de apóstolo Paulo com mentiras. Será que hoje também não acontece isso no nosso meio? Por isso, ele explica que só escreveu com tanto rigor porque esperava solicitude a nosso favor, ou seja, sua expectativa era de que aqueles que estiveram com ele durante seu longo período em Corinto demonstrassem apreço pelo que aprenderam. Ou seja, aqueles crentes veteranos, aqueles crentes que viram a igreja de Corinto nascer, que essas pessoas pudessem se levantar e dizer: não, um momento, Paulo não é esse impostor que vocês estão falando. Ele não é um enganador, não é um explorador. Ele foi a pessoa que deixou tudo, chegou aqui sem esperança nenhuma, talvez de ter um retorno seguro, de que o evangelho aqui prosperasse. Ele se desdobrou por nossa causa. Ele enfrentou lutas e dificuldades aqui conosco. Então, ele merece o nosso crédito, merece a nossa confiança. Essa expectativa era tão grande a ponto dele afirmar que foi por isso que nos sentimos confortados quando Tito trouxe boas notícias sobre a reação da igreja. Segundo o apóstolo, o retorno de Tito foi um consolo, pois ele contou como foi bem tratado em Corinto e como as repreensões de Paulo foram bem aceitas por parte da igreja. O segundo item nos fala da alegria do bom testemunho, porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, para com Tito, não fiquei envergonhado. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele continua mencionando sua alegria diante da nova atitude da igreja em Corinto. Para dizer como está feliz, o apóstolo Paulo fala como um pai orgulhoso. Ele está dizendo o quanto ele se orgulha daqueles crentes em Corinto. Não fiquei envergonhado. Ele poderia ficar envergonhado pelas atitudes dos crentes em Corinto, mas pelas correções, pela mudança de rumo deles, agora ele se sentia alegre. Agora ele se sentia orgulhoso da atitude dos crentes em Corinto. Essa declaração equivale a dizer que estava orgulhoso porque as divergências passaram e aqueles seus filhos recebiam de Tito as melhores recomendações. Se considerarmos o que Paulo já havia sofrido em Éfeso, suas lutas por fora, seus temores por dentro e suas muitas tribulações, poderemos entender o quanto ele temia que algo de ruim acontecesse a Tito durante sua viagem. Então veja que quando ele envia Tito aos crentes em Corinto, ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe qual a reação daqueles crentes às suas cartas. E se Tito encontrasse um ambiente hostil, um ambiente perigoso até mesmo fisicamente, ele poderia estar enviando um dos seus auxiliares para a morte certa. Então era algo preocupante, mas graças a Deus tudo se resolveu bem. Então essa consolação do apóstolo Paulo é uma lição para nós de que, por mais que seja difícil tentar a reconciliação com quem nos feriu, ela vale a pena de ser tentada. A apreensão acerca do que poderia ter acontecido entre os coríntios e Tito era muito grande, mas as boas notícias chegadas de Corinto mostraram que ele estava certo quanto às expectativas de que Tito seria bem recebido. Podemos imaginar com quanta alegria Paulo recebe coríntios através do seu auxiliar Tito. Quanta alegria ele vê ao receber de volta Tito vivo e bem, e com boas notícias. Poderia simplesmente ter chegado a ele a notícia: olha, Tito não foi bem recebido pelos crentes em Corinto, foi apedrejado, foi morto. Isso poderia ter acontecido, era uma chance real. E quando ele vê Tito chegar em boas condições e trazendo boas notícias sobre os crentes de Corinto, nós podemos apenas assim imaginar o quanto ele deve ter ficado feliz, contente com toda aquela situação. Terceiro item nos fala da afeição e confiança. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Para concluir esta lição, é importante lembrar como ele, Paulo, declara seu amor pela igreja e ao mesmo tempo a adverte.
Mas agora as palavras são de elogio, renovação de discipulado. Para dizer o quanto estava orgulhoso, Paulo mostra que Tito havia ficado tocado pelo bom testemunho da igreja. O seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes, com temor e tremor. Receberam Tito como se fosse o próprio Paulo, com grande honra, com grande respeito. Obediência e temor passaram a ser notórios no testemunho dos irmãos de Corinto, fatos que alegram Paulo e o fazem concluir desse capítulo afirmando: alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. O restabelecimento da confiança é algo muito mais importante do que simplesmente perdoar. Quantas vezes perdoamos a quem nos ofendeu, mas não temos mais confiança naquela pessoa? Podemos conviver com ela até de uma maneira respeitosa, de uma maneira positiva, mas não há mais confiança. Agora, com essa frase, Paulo está dizendo: eu confio em vocês. Eu voltei a confiar em vocês. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Estejamos alegres quando recebermos sincera correção e sejamos generosos em acolher os que se arrependem. Duas lições muito importantes que, se fossem colocadas em prática, não só nas nossas igrejas, mas na nossa sociedade, o mundo seria um lugar melhor. Que Deus nos abençoe. Aqui está o resumo da nossa 7ª lição, Programa de Educação Cristã Continuada. E na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.